Pois é, pessoal, tô aqui para agradecer a caixinha de ontem. Toda terça-feira eu faço caixinha de perguntas no Instagram. Tenho duas contas. Uma é a Tataloparga, que tem mais conteúdo religioso, mais da minha vida também, pessoal. E eu fiz uma segunda conta, que é o 5 Minutos de Tarô, onde tem o conteúdo voltado para as tiragens, né, de oráculo, baralho cigano e tarô. E toda terça-feira eu faço caixinha de perguntas por R$ 15. A pergunta objetiva. E ontem eu fiz um apelo que quem pudesse participar da caixinha de ontem estaria ajudando no tratamento da minha cachorrinha, da Ziza. E me surpreendeu bastante a quantidade de pessoas que ajudaram nesse sentido. Então eu venho aqui agradecer as pessoas que participaram da caixinha, fazendo suas perguntas, e tiveram 3 pessoas em específico que não participaram, só doaram para a recuperação dela. Então, eu estou vindo aqui para dar uma satisfação, que eu consegui, de fato, o valor para os exames que ela precisava, e ainda sobrou um valor de R$ 77, do qual eu pude comprar também algumas coisinhas da recuperação dela, como alimentação, medicação, enfim. Eu vou falar um pouquinho também sobre essa parte difícil, né? Que é o do desencarne do nosso animalzinho. Até porque foi uma experiência bem significativa o dia de ontem e vale a pena compartilhar com vocês sobre isso um pouquinho. Solta a vinheta. Bom, antes de começar a falar da minha experiência de ontem, vocês já sabem que eu me mudei recentemente, né? Tem um pouquinho mais de um mês. E a mudança foi, assim, uma decisão instantânea. E eu nem sabia, nem imaginava o quanto era trabalhoso, mudança. E os gastos são muito maiores da onde eu morava, aonde eu estou morando hoje. Então, eu já estava nesse procedimento com a minha cachorrinha de levar no médico, né, aliás, no veterinário, e só gasta, 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 gasta. E eu não via resultado, pelo contrário, eu só via ela piorando. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, que é o seguinte. Pela quarta vez, né, eu tento um veterinário, e dessa vez, gente, eu fui movida realmente pela espiritualidade. Por que eu falo que eu fui movida pela espiritualidade? Porque os pequenos detalhes da nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem que aprender a inserir a nossa espiritualidade, sim. Isso é fato. As coisas simples, vou ali, será que eu devo ir? Perguntar, consultar. A nossa espiritualidade sempre sabe o que é melhor, né? Então, as outras vezes que eu fui, foram tentativas frustrantes e do qual eu percebi que era mais um interesse financeiro do que, de fato, ajudar a recuperar a saúde da minha canina, da minha petzinha querida. Então, a primeira veterinária que ela passou foi bem atenciosa, deu uma medicação, um soro, ela ficou ótima, maravilhosa. Porém, as medicações depois começaram a detonar com ela. Na verdade, essa nem foi a primeira, foi a segunda. A primeira foi excelente, porém, na segunda consulta ela já não estava nessa clínica. Ou seja, eu não quis continuar na clínica, porque se a própria veterinária saiu, alguma coisa, né, já não me ressoava tão bem assim no local. Então, eu procurei uma mais próxima da minha casa e me deparei com essa profissional, né? Então, o primeiro dia foi ótimo. Quando eu consegui comprar as medicações que não eram baratas, a minha bichinha começou a ficar pessimamente mal, mas muito mal, a ponto de não conseguir levantar, vomitava. E quando eu entrei em contato com a veterinária, gente, que decepção. Que humilhação ter que pedir ajuda, implorar, e a pessoa totalmente arrogante. E eu fingindo que nada estava acontecendo, porque eu estava desesperada, né? E aí eu fiz os exames nessa clínica. Quando eu fui buscar os exames, por eu não ter esse valor todo, né? Eu gastaria em torno de quase R$ 2.000 para deixar internada, fazer transfusão de sangue, e mesmo assim teria que tentar conseguir o sangue. E naquele momento eu não tinha esse valor. Ou seja, quando eu fui buscar o exame, querendo entender, a própria veterinária falou: tá fazendo o que aqui? Tá fazendo o que aqui, meu bem? Eu falei, eu queria saber pelo menos, né, do exame. Explicar, ué, mas você não vai tratar ela em outro lugar? Porque eu disse que ia tentar na Fazenda Modelo. Gente, olha, que humilhação, que humilhação. Essas franquias, né, que se dizem populares, que eu acho que tem em todos os bairros, são conhecidas, cara, não confia. Não confia porque é tudo interesse, muito interesse. Eu acho que é venda casada, praticamente. Por que eu digo que é venda casada? Porque a consulta é um preço popular, digamos que é R$ 49,90, R$ 50 a consulta, mas como eles vendem a medicação ali
nessa loja, enfim, veterinária, e já tem a parte ali que vende a medicação. Primeira vez que eu fui, né, eu não tinha essa maldade no sentido de comprar tudo ali. Eles vendem absurdamente mais caro do que em qualquer outro lugar e coisas que não tem necessidade. Por exemplo, de pirona, na primeira clínica que eu fui, R$ 58, gente. R$ 58 de cachorro. E aí eu falei, ué, mas por que é tão caro? Ah, porque não espuma, o gosto é diferente, e aí facilita mais pro animal. Paguei R$ 58, gente. Quando eu trouxe para casa, eu fui experimentar o mesmo gosto do de pirona normal. E o cachorro pode tomar o de pirona de ser humano. E aí, o de pirona caríssimo, né? Comprei no desespero, porque eu queria resolver logo o problema. Na segunda, na segunda veterinária que eu levei, aqui mais próximo da minha casa, essa que perguntou, tá fazendo o que aqui? Gente, olha, a medicação só destruiu minha cachorrinha. Eu queria entender por que ela tava tendo tal reação. Ela não gostou muito, enfim, eu fingi ser simpática, mas querendo mandar ela tomar no olho dela, né? Mas tive que me segurar porque, enfim, a gente acaba dependendo, né? E as medicações também que foram compradas caras e que não valeram de nada. Eu tive que tirar por conta própria, porque eu fui vendo a minha cachorra definhando. Até mesmo um spray que coloca na boca. Como que eu vou usar aquele spray, que não foi barato também, se a cachorra tá cheia de machucado na boca? Arde, né, gente? Ah, tá, mas você quer se meter na opinião de um profissional que estudou tantos anos, você quer saber mais do que eles? Não, eu tenho a minha opinião, eu acho uma coisa, mesmo sem estudar, sem ser formada na profissão. E eu tô linkando esse assunto por quê? Porque ontem eu encontrei um veterinário que pensa, né? Ele pensa e ele tem base, exatamente como eu acabei de dizer para vocês, né? Tipo, não faz sentido. A cachorra tá debilitada, a cachorra tá mal, ela não tem que tomar essa medicação pesada que só destrói o animal, né? Assim como a indústria farmacêutica, enfim, gente, tudo é um comércio, independente se você vai perder seu animalzinho, porque eles estão lucrando. Quanto mais doente, pior. O ser humano ou o animal, existe alguém lucrando por trás disso tudo, claro. E eu tirei toda a medicação que eu comprei, ficou tudo aí de lado. Tudo caro, mas ficou tudo aí. E comecei a tratar do meu modo, dando água de coco, fiz aquele suquinho do quiabo, que realmente eu vi resultado, como eu gravei em um dos vídeos aqui para vocês, né? Quem tiver com um animalzinho doente e fragilizado, bater o quiabo na água, um pedacinho de quiabo, um copinho de água no liquidificador e dar na seringa, realmente o animal tem essa reação um pouco melhor, tá? E aí, não tem comprovação científica, mas eu vi diversas pessoas comentando, deixa até o link no outro vídeo sobre o vídeo que eu cheguei e que realmente fez a minha cachorra dar uma melhorada. Deu uma melhorada, fazendo sopinha, enfim, dando água de coco e assim eu estava levando, né? Porém, teve 2 dias, uns 3 dias atrás, que ela acordou com os olhinhos assim, quase que transparentes e com muita remela e me olhando com um olhar de tipo, me ajuda. E eu senti que ali ela ia partir. Nossa, eu chorei. Passei a noite toda chorando com ela. E também soltando pro universo. Se for realmente o momento dela, que ela vá em paz, que ela vá sem dor, sem sofrimento. Só que eu vi que ela estava sofrendo, então eu precisava dar continuidade nos tratamentos. E por isso que eu levantei a caixinha de perguntas no Instagram ontem e muita gente participou e eu encontrei esse veterinário incrível. Ah, eu esqueci de comentar da Fazenda Modelo, né? Eu super indico, você que é do Rio de Janeiro, não conhece ou fica meio assim com receio de levar na Fazenda Modelo, pelo menos em Guaratiba, aonde eu levei minha cachorrinha, foi muito bem assistida, muito bem tratada. Eu também, né, como tutora, não tinha muitos cachorrinhos na fila, só tinham 3 na frente. Foi uma médica cubana, uma veterinária cubana que atendeu ela e prescreveu umas ampolas para tentar substituir a transfusão de sangue. E eu saí de lá toda feliz e tudo mais. E quem tem cadastro no SUS, eu acho que assim, Bolsa Família, essas coisas assim, tem desconto na medicação dentro de alguns endereços que eles disponibilizam. Eu não tenho, então eu não tinha desconto e as ampolas eram totalmente caras. Então tá aí, né, também uma deficiência sobre o atendimento gratuito, que o governo, além de oferecer o atendimento, também deveria fornecer a medicação, né? Eu, pelo menos, posso
trabalhar, comprar com muito esforço. É porque eu tô nessa transição de mudança. Realmente eu me enrolei, mas as coisas já se acertaram graças à espiritualidade, vocês e também a esse veterinário que eu encontrei recentemente. Mas as ampolas, gente, eram 8 doses, cada dose R$ 265. E eu teria que levar ela lá na Fazenda Modelo para aplicar, ou seja, quase 1 hora de distância da minha casa. E seria muito sacrificante para ela, porque ela foi ficando tão fraquinha que até descer para dar um passeiozinho ali, ela não consegue andar muito. Então, ficar muitas horas dentro do carro, no trânsito, realmente é desgastante. Então, também descartei essa possibilidade. E aí, eu quero contar para vocês como foi ontem. Para mim, foi um dia tão especial, sabe? Eu acordei e decidi abrir a caixinha, né? Pedindo ajuda das pessoas para participarem, não abrir rifa, nem pedir dinheiro para ninguém. Embora 3 pessoas doaram sem precisar jogar. Eu não quero jogar, só quero ajudar a Ziza. E eu fico muito feliz, fico emocionada realmente que existam pessoas ainda de bom coração, sabe? E quando eu vi que chegou o valor que eu precisava para fazer tudo de novo, os exames e passar por um outro profissional que fosse mais de acordo até com a minha energia, sabe? Eu pedi a espiritualidade. Eu já tenho o valor que eu preciso. Graças à espiritualidade de ter colocado essas pessoas no meu caminho, né? Que algumas de vocês devem estar aqui assistindo, acho que só teve ajuda de mulheres. Por que eu comecei falando nesse vídeo que tudo a gente tem que consultar a espiritualidade, pedir a direção da espiritualidade, nas coisas simples mesmo, sabe? Porque ontem, quando eu vi que tinha atingido o valor dos exames, da consulta, das coisas que eu precisava para ela, eu me arrumei toda sem saber para onde eu ia levar ela. Eu não queria voltar em nenhum desses lugares. Eu queria, sim, um especialista que fosse enviado da espiritualidade para poder ajudar, sabe? Que eu sentisse a compatibilidade. Gente, eu sou chata pra caramba. Eu só volto em algum lugar onde eu sou bem tratada, seja no restaurante, seja numa loja. Então, tudo tem que bater energia. Pra mim é assim, sabe? E eu não tinha encontrado isso. E eu me arrumei, peguei minha cachorrinha, botei dentro do carro e falei, agora vamos, pra onde? Não peguei indicação de ninguém. Ninguém me indicou. A espiritualidade que me indicou. E eu fui parar numa clínica próxima ao meu bairro. Vamos colocar aqui uns 15 minutos da minha casa, porque tem trânsito demais onde eu moro. E eu consegui um atendimento com o veterinário, Dr. Antônio. Gente, quando eu cheguei lá, parecia que ele era um médium da espiritualidade, sabe? Assim, o arquétipo. E nas conversas com ele, a gente começou a falar de espiritualidade. E ele é espírita. E ele começou a falar para mim sobre a importância de eu entender a passagem de tudo que acontece na Terra, né? Tanto nós, seres humanos, os animaizinhos, tudo é energia. E por que eu tô falando já o final da história, que na verdade, né, esse aí foi o final da consulta que a gente entrou no assunto de espiritualidade, porque eu tinha feito um jogo sobre essa situação e realmente o jogo já tinha me apontado que era um momento para eu me preparar para o desencarne dela, que ela já está próxima de partir. Porém, uma partida sem dor, enfim, eu não vou ficar falando muito, senão eu vou começar a chorar aqui. E eu não me sinto tão preparada, mas eu tenho que liberar de alguma forma, assim como eu pedi para a espiritualidade, que eu sei, ela já está idosa, vai fazer 13 anos. E ela teria o quê? Quase 90 anos se fosse um ser humano, né? Então, na verdade, que ela vá sem dor. Então, eu tô trabalhando essa questão do desapego e eu acho que esse veterinário não entrou nesse assunto à toa. Claro que ele não falou à toa, porque eu tinha feito o jogo e o jogo tinha falado sobre a questão do preparo para o desencarne, enfim. E quem é oraculista, quem é tarólogo, enfim. Eu acredito que a grande maioria não gosta de jogar para si próprio, né? Aí eu falei, não, tô interpretando da forma que eu quero. Mas eu, no fundo, eu sabia que era isso, né? Então, ele só confirmou, após todos os exames que fizemos lá, era uma suspeita também da doença do carrapato, porque teve uma época que eu viajei com ela, né, para a região dos lagos, e ela pegou carrapato nessa época por 2 vezes e poderia ficar dentro do organismo do animal, porque fica por anos e às vezes se manifesta quando baixa a imunidade, independente do tempo, tá, gente? Quem tem cachorrinho pequeno, por exemplo. Pequeno não, pequena estatura, né? Não tô falando de estatura, é novinho, bebê. E ela fez o exame, não tem a doença do carrapato. A ultra, né, eu acho que é a ultra que chama, a parte interna também não tem nada no fígado, enfim. Falta chegar só o último exame, mas a grande parte está tudo ok. Ou seja, foi daí em diante que os exames saíram, né? Falta só um, que a gente entrou nesse assunto da espiritualidade.
E ele começou a falar sobre a questão do desapego, que é importante a gente desapegar. Desapegar no sentido de entender que é o processo da vida. A gente nasce, cresce e morre. Então, apesar de estar com ela 12, quase 13 anos, eu falo que foi a única amizade verdadeira. Quem tem um cãozinho em casa e ama de verdade, porque nem todo mundo tem um animalzinho e ama de verdade, tem aquela conexão. Então eu digo que só ela viveu os meus piores e melhores momentos da minha vida. Foi ela que esteve comigo. Então ela sabia quando eu estava triste, sabia quando eu estava feliz. Então é difícil desapegar, mas eu sei que ela está nesse processo. Pausa. Então, ontem eu saí de casa com ela, eu não sabia para onde eu ia. Eu pedi ajuda da espiritualidade. E eu fui parar nesse lugar e um profissional super vou falar, evoluído na questão, né, de espiritualidade, entendendo, e a gente ali com o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento, e ele falando das medicações, que realmente, quando o cachorro tá debilitado, tá fraco, não tem que tomar medicação forte, porque deixa o animal mais fragilizado. Sobre alimentação, ele também é a favor de alimentação caseira, né, sopinha, água de coco, super aprovou a forma como eu estava lidando nesse processo com ela. Então, gente, eu tô nesse processo de entender, né, e conversar com ela, que se for o momento dela, que ela vá em paz e que eu vou ficar bem. Ela tá bem debilitada. Eu fui lá buscar ela, olha como é que ela tá, gente. Olha, meu Deus. Mostra para as pessoas, filha. Ela usa roupinha de menino. Todo mundo pensa que ela é menino. Cortei bastante cabelinho dela aqui, porque não pode tomar banho, né? Nessa fase. Vou virar pra cá. Ó. Ela tá muito frágilzinha. Mas continua sendo meu amorzinho, né, filha? Ela quase não tá abrindo o olho, gente. Tá muito fraca. E esse processo é muito difícil de aceitar, de liberar, conversar com ela, que se ela precisar partir, que ela faça uma boa partida, e que eu vou continuar bem aqui, lembrando dela com carinho. É muito doloroso, gente. É muito doloroso, muito difícil. Mas a consulta de ontem fez muita diferença. Então, gente, esse vídeo é realmente para compartilhar um pouquinho mais da minha vida com vocês. Eu gosto. Eu acho que cada assunto para trazer aqui tem que agregar de alguma forma. Agregar no sentido de esse vídeo para alertar vocês que tem bichinho, muito cuidado com a indústria farmacêutica, peça direcionamento da espiritualidade para que vocês caiam também na mão de profissionais sensatos, empáticos, que ontem o que eu senti foi empatia. Até as medicações que ele passou foram medicações saudáveis, naturais, nada pesado para prejudicar quem já está debilitada, com o organismo frágil de alguma forma, né? Então, para mim foi muito forte a experiência de ontem. E eu até cheguei a comentar no outro vídeo que eu estava dirigindo e batendo papo com vocês, que eu tenho uma amiga que ela gastou 5 mil, pegou 5 mil de empréstimo, sem poder, para tentar salvar o animalzinho dela. O cachorrinho dela tinha 11 meses e ele só mastigou um pedaço do chinelo. Teve que ficar internado, medicação, gastou tudo que ela podia e não podia. E o cachorrinho veio a óbito. Eu, de verdade, tá? A particularidade minha. O único lugar que eu senti que eu poderia deixar ela internada foi esse lugar que eu fui ontem. Ali eu senti paz, eu senti segurança, eu senti uma atmosfera leve, sabe, energética. Então, não saiam confiando, gente, de verdade, tá? São vidas. Vida de animais, vida de ser humano. Tudo está sendo comercializado de uma forma interesseira. Ganhos e ganhos. E o que eu quero dizer para você, claro, existem bons profissionais, não estou aqui generalizando, tá, gente? Mas às vezes vocês vão por indicação. Ah, me indicaram veterinário tal, tal, tal. Eu procurei um veterinário de indicação de 2 pessoas. Mas só dele olhar o que a cachorra tem, gente. Caro. Eu falei, gente, só pra entender é esse valor. Imagina quando detectar. Então eu falei, não tenho condições, não tá dentro dos meus padrões. Ai, gente, eu sei que tudo é dinheiro, a gente precisa de dinheiro para viver. Eu não sei se eu estou conseguindo passar a mensagem que eu tô tentando passar de alguma forma. Tudo hoje em dia é dinheiro? Sim, claro, a gente precisa. Eu me formei em pedagogia e, infelizmente, na minha época, eu não sei se ainda é assim, o estágio, para você conhecer de fato a profissão, é só no final da faculdade.
que era sexto, sétimo período, alguma coisa assim. Se fosse lá no início, com certeza não teria dado continuidade. Por quê? Eu amei a teoria da faculdade de pedagogia. Psicologia infantil, enfim. Eu super amei. A minha vontade era fazer psicologia, mas eu achava que eu não ia conseguir ir até o final, porque eu tinha avaliado toda a questão financeira, como seria até o final. Depois os livros sairiam muito caro, a mensalidade ia aumentar. Então, na época, eu fui de acordo com o meu bolso. Porém, me formei, tenho meu diploma, mas a realidade de sala de aula eu só fui conhecer no final da faculdade. E eu acho que tem algumas pessoas que assistem aqui que também devem ter se formado em pedagogia e pode entender o que eu vou falar aqui agora. A teoria é linda, mas a prática não tem nada a ver com a teoria. As escolas, a grande maioria das escolas particulares, elas não olham a criança com interesse de desenvolvimento cognitivo, seja lá como for, elas olham a criança como um cifrão. Então, tudo é feito de acordo com que o pai e a mãe vejam, o pai ou a mãe, não sei quem é o responsável da criança, mantém aquela criança ali na escola, independente se ela está desenvolvendo ou não, mesmo que finja. Como assim? Mesmo que finja. Tipo, se tiver um trabalhinho ali executado, educação infantil, a criança só conseguiu fazer uma linha. E aquilo ali tem que ser valorizado, que foi o que a criança conseguiu fazer. Mas os professores são orientados a pegar na mão da criança e pintar de acordo como o pai ou a mãe ou o responsável gostaria de ver aquele desenho para que permaneça a criança na escola. Enfim, a gente vive uma sociedade totalmente louca, né? Que realmente pode tirar da escola se de repente o filho chegar em casa com um traço apenas no papel. Então, enfim, tudo é um comércio, tudo é financeiro, tudo é dinheiro. Então, é ruim dos dois lados. Mas quem quer ver ou entender o desenvolvimento do seu filho real ali, tem que ser conversado pelo pedagogo, professor, enfim, quem estiver acompanhando aquela criança. Então, meus amores, é sobre isso. Ela tá andando, ó, tá vendo? Ela cai. Vai devagarzinho. Ela vai devagarzinho, ela tá andando, ela cai, ela escorrega, tá muito fragilizada. E eu vou finalizar o meu vídeo por aqui para não ficar muito longo esse bate-papo. Eu não sei como é que vocês estão interpretando esse vídeo. Eu não sei se eu falei demais do que eu deveria falar, que a intenção era realmente trazer uma satisfação e agradecer as pessoas que participaram da Caixinha Solidária, que realmente ajudou bastante, além do bastante, né? Porque eu cheguei num profissional espiritualizado, que me acalmou, conversou sobre tudo que eu tinha tirado nas cartas antes de chegar lá. Então, gente, coloquem a espiritualidade sempre à frente de tudo, independente do que você vai fazer. Seja uma situação grave, mediana ou pequena aos olhos das outras pessoas. Que às vezes para você é muito grande e para outra pessoa de fora, ó, isso é besteira. Sabe? Então, faz a diferença, assim. Eu me arrumei, fui com a minha cachorra para onde que eu ia. Eu pedi a espiritualidade para me conduzir, eu saí dali confortada, eu senti muita empatia, era o que eu estava buscando, e a conversa no final da consulta foi exatamente o que tinha aparecido no meu jogo. Então, eu não sei se ela vai viver mais uma semana, um mês, mais um ano, não sei. Mas eu tenho que me preparar e trazer essa mensagem para vocês de alguma forma. Tudo é passageiro. Sim, tudo é passageiro. Independente do problema, da situação que você tem para resolver, não se descabere, não fique desesperada, não se desespere. Gente, tudo é tão pequeno no tempo que a gente está aqui na Terra, a gente não sabe. Eu posso ir até antes dela, não sei, meu dia de hoje, o final do dia de hoje. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei essa semana. Gente, aqui é um barulho absurdo. E eu tô sentindo falta do meu silêncio onde eu morava. Mas é sobre isso o final do vídeo. Repensem, sabe? Às vezes você tá perdendo tempo com uma coisa que tá te maltratando, te desgastando. E tudo é passageiro aqui nessa terra. Qual é a sua missão? Qual é o legado que você tá deixando aqui, mesmo que seja o mais simples possível. Faça a diferença na vida de alguém, tá bom? Axé os meus e até o próximo vídeo.